Oi gente, tudo bem? Como estão as coisas com vocês? Uma boa noite para vocês. Na verdade eu estou gravando esse vídeo por volta das 4h30 da tarde e eu queria falar um pouquinho sobre a situação atual da pandemia com a chegada no Brasil da variante Kraken, aquela variante que é a XBB.1.5, chamada popularmente de Kraken, e que a Organização Mundial da Saúde disse que de todas as variantes do coronavírus que já surgiram, é a de maior capacidade de transmissão. Será que ela causa Covid mais grave do que as variantes anteriores? O que é que nós podemos fazer para nos proteger da variante Kraken? Eu sou o Paulo Henrique, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia. Te convido a me seguir aqui nas minhas redes sociais. E, gente, as variantes elas aparecem como uma consequência natural do processo de replicação dos vírus. O coronavírus é um vírus de RNA e, ao se reproduzir dentro das nossas células, ele tem que replicar esse material genético, ele tem que replicar esse RNA. E aí, nesse processo de replicação, podem ocorrer pequenas falhas que originam as chamadas variantes. É muito comum que esse processo chamado mutação aconteça na replicação do material genético dos vírus. É bom saber que o coronavírus já originou mais de 2.000 mutações desde o seu surgimento lá em dezembro de 2019 em Wuhan. Mas a ampla maioria dessas mutações são deletérias, ou seja, fazem prejudicar a capacidade vital do vírus e terminam sendo eliminadas, né? Algumas, entretanto, adaptam o vírus a uma maior capacidade de infecção, a uma capacidade de driblar a resposta imunológica produzida pela doença ou pela vacina. E a preocupação com o surgimento das variantes se dá exatamente por isso. É provável que, ao surgir uma nova variante, tenha a probabilidade de que essa nova variante seja mais transmissível, seja até mais letal. Então, é bom, naquilo que a gente puder, minimizar ou tentar dificultar o espalhamento do coronavírus. Bom, a variante Kraken, ela é uma variante que surgiu agora nos Estados Unidos por volta de setembro de 2022 e chegou aqui ao Brasil no início de janeiro de 2023. A Fiocruz confirmou isso. E ontem a Fiocruz emitiu um alerta, dizendo que essa variante tem uma capacidade de transmissão muito grande e pode se espalhar muito rapidamente aqui no Brasil. Aí vem algumas perguntas. Qual é a real capacidade de transmissão da variante Kraken? A variante Kraken ela tem a capacidade de se transmitir igual ao vírus do sarampo, ou seja, cada pessoa infectada com a variante Kraken pode transmiti-la a até outras 16 pessoas. Só para vocês terem uma ideia, até então a variante Ômicron, ela era aquela de maior capacidade de transmissão e ela tinha a capacidade de uma pessoa doente com a variante Ômicron transmitir para até outras 8 pessoas. Ou seja, a Kraken vem com uma capacidade de transmissão bem maior do que a variante anterior. É importante também que a gente diga o seguinte: todos os relatos de países que já estão com uma onda crescente da variante Kraken apontam que ela não causa Covid-19 mais grave. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso já é bem evidente, tá? E isso, em parte, se deve ao fato de que boa parte da população já está imunizada contra o coronavírus, independentemente da variante. Quando o vírus entra no nosso corpo, a gente desencadeia 2 tipos de resposta: a resposta imune celular e a resposta imune humoral. A resposta imune celular é baseada em um tipo de linfócito chamado linfócito TCD8. Por exemplo, eu contraí o coronavírus. E quando eu contraí o coronavírus a primeira vez, porque não tinha vacina ainda aqui no Brasil, o meu corpo começou a produzir linfócito TCD8, tá? Esse linfócito T, ele é especializado em localizar células do meu corpo que têm vírus no seu interior. E ele mata essas células com o vírus no interior delas, tá? Só que para que esse linfócito T aprenda o mecanismo de identificar a célula infectada e aprenda a matar a célula infectada pelo vírus, leva algum tempo, e para que ele se multiplique, leva outro tempo, em média 1 semana a 10 dias. A outra linha de defesa que a gente produz é a resposta imune humoral, que é baseada em anticorpos, tá? Nós temos uma célula chamada linfócito B, e esse linfócito B, a partir do seu retículo endoplasmático rugoso, é capaz de produzir uma molécula proteica chamada anticorpo que se liga àquele espinho do coronavírus, impedindo o coronavírus de invadir
as nossas células. E aí uma outra célula chamada macrófago fagocita e destrói o coronavírus. Só que para que o linfócito B aprenda a produzir o anticorpo, que é a proteína específica que se liga, neutraliza a invasão do coronavírus e marca ele para ser fagocitado, isso também leva algum tempo. Leva aí uma semana, 10 dias. E significa o quê? Que as pessoas que não foram vacinadas, que era o meu caso há algum tempo atrás, quando entram em contato com o coronavírus, vão produzir defesas, mas isso leva uma semana a 10 dias e até que isso ocorra, o vírus se multiplique e a gente tem a doença Covid-19. Foi o meu caso, eu tive febre lá pelo 10º dia, tive 20% dos meus pulmões comprometidos, tá certo? Em função da doença. É bem ruim, posso garantir a vocês, tá? Esse mecanismo, no entanto, da gente produzir linfócito T CD8, que destrói, lembra, destrói as células que estão infectadas com o coronavírus, e produzirmos linfócito B, que produz anticorpos que neutralizam o vírus e marcam ele para ser fagocitado pelo macrófago, é também estimulado pelas vacinas. Eu tomei 2 doses da AstraZeneca, uma dose de reforço da Pfizer e a 4ª dose de reforço com a Janssen. Ou seja, eu tenho essas minhas células já produzidas no corpo e se eu entrar em contato com o coronavírus, eu não vou mais ter que esperar uma semana, 10 dias, para elas aprenderem a como neutralizar, como matar o coronavírus. Elas já estão circulando no meu corpo, elas rapidamente atacam o coronavírus e mesmo que eu adoeça de Covid-19, provavelmente eu vou ter pouquíssimos sintomas, diferentemente daquilo que eu senti lá no começo, quando eu não estava vacinado, quando eu não tinha imunidade, tá? Dito isso, é muito importante que as pessoas se conscientizem de que elas têm que manter a sua vacinação atualizada. Tá? No Brasil, metade da população não completou o esquema vacinal de reforço ainda. E aí, se a variante Ômicron chega aqui, ou a variante Kraken, desculpa, chega aqui no Brasil e encontra a população imunizada com anticorpos e células de defesa já produzidos, ela não vai causar estrago no nosso país. Ou seja, ela pode até se espalhar bastante, mas ela não vai encontrar um ambiente propício a causar uma nova onda de Covid-19, tá? Um outro ponto muito importante. Nós temos que entender que as pessoas vacinadas, mesmo quando contraem o coronavírus, elas têm uma carga viral muito menor do que aquelas que não estão vacinadas. Isso significa o quê? Que as pessoas vacinadas, quando contraem o coronavírus, vão ter menos vírus e vão, consequentemente, contaminar menos o ar, expondo menos outras pessoas. É uma questão, portanto, de saúde pessoal e empatia, preocupação com o próximo, a gente manter o cartão de vacinação atualizado. Eu quero lembrar, por fim, está até quente aqui, já estou suando, que o início das aulas está próximo. E é muito importante que professores, diretores, pedagogos, técnicos em educação, pessoas que trabalham na escola, atualizem o seu cartão de vacinação. Faço o pedido que todos vocês que trabalham em escola, trabalham em centros educacionais, faculdades, universidades, atualizem o seu cartão de vacinação e vocês, alunos, também atualizem o seu cartão de vacinação. O ambiente escolar é um ambiente por si só que permite a aglomeração de pessoas num espaço confinado, que é a sala de aula. E as salas de aulas, pelo menos aqui no Piauí, são climatizadas. Eu estou aqui, por exemplo, suando 4h30 da tarde. Né? Então, num ambiente fechado, com o ar recirculando, uma pessoa contaminada com a variante Kraken vai espalhar na sala de aula inteira. Lembra, cada pessoa com a variante Kraken transmite para até outras 16 o vírus. Mas se essas pessoas da sala de aula, professores e alunos, técnicos, estiverem vacinados com cartão de vacinação atualizado, a variante Kraken vai se espalhar numa velocidade muito menor e não vai causar Covid grave nessas pessoas. Além de que as pessoas que pegarem essa variante não irão transmitir com facilidade porque terão uma carga viral menor. Vacinação, repito, é uma questão de saúde pessoal e empatia, preocupação com o outro. Forte abraço, acredita na ciência, se inscreve aqui nas minhas redes sociais. Tchau, até a próxima.